Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o assunto que tá aí na sua capa, porque sim, nós estamos de férias e eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. É isso mesmo, né, Alexandre? Neste exato momento em que esse programa está indo no ar, é o robô de uma conversa que está publicando, porque a gente está de férias, é isso mesmo. Como diz o Luva de Pedreiro, tem que descansar porque o cabo não é de ferro. Eu vou me limitar aqui a falar o mínimo possível nessa entrada, porque eu já me estendi demais no resto do programa. Isso mesmo, olha, a gente, nesses 3 próximos programas, então pode ser que seja um para trás, 2 para trás, ou esse mais 2, a gente vai falar um livro, um filme e uma série. Então cada um fala um pouco, uma indicação a respeito disso. A gente faz isso um pouco para, quem sabe você possa aí adquirir algum conhecimento, abrir novos horizontes, não sei. E são indicações culturais, que significa que você pode ouvir, ler, assistir ou não. O ou não pode ser que seja verdade, né, Alexandre? Pode ser que as nossas indicações sirvam para você não ver um filme, não assistir uma série ou não ler um livro. Por quê? Porque a gente foi muito chato, talvez, não sei, né? Tô falando por mim. Não, certamente eu também. Então é isso aí, fique aí com o programa, um livro ou uma série ou um filme. Qual que é? Não sei, olha a capa aí. Vamos lá então, vamos indicar uma série. E eu acho que esse exercício que a gente está fazendo por esses dias tem muito a ver com falar quem a gente é. É um exercício aqui de uma conversa sempre minha, né? Um exercício meu e do Pedro de dar a cara, a tapa, né? De nos expormos. E às vezes a gente quer deixar isso bem claro, às vezes a gente não quer deixar isso tão claro assim. Algumas coisas cabem ali no nosso papo dialógico, né? Diferente desse papo, digamos, segmentado que a gente está fazendo aqui nesse exercício. E com a indicação da série, eu queria falar um pouco de uma paixão que é minha, de algo que eu aprecio e mais uma vez, né, gostaria de ter mais tempo para me dedicar a essa minha paixão e tudo, para essa coisa que eu gosto, que é assistir esse tipo de série que eu vou indicar aqui, mas por conta do tempo a gente não consegue e vai acompanhando aí as coisas do jeito que dá e tal, né, no tempo que dá. Mas isso eu acho que é um pouco da vida de cada um de nós, né? De vocês que ouvem também, de às vezes até gostar de alguma coisa, de querer se dedicar, mas o tempo, a correria do dia a dia não nos proporciona, não nos é possível. Então eu queria indicar hoje para vocês um anime, um desenho japonês, né? Um desenho animado, porque eu sou desses, eu gosto de desenho, gosto mesmo. Acho que eu não envelheci nesse sentido ou encontrei sentido para continuar vendo desenhos que não necessariamente são mais para crianças, né? Cada vez mais o gênero do desenho animado para adultos cresce, porque talvez esse seja também o mal da nossa geração, uma geração que não quer envelhecer, ou talvez porque algo que antes era visto só como um entretenimento barato
foi alcançando um grau de arte também, de plasticamente, visualmente você retratar coisas que talvez num gênero de filme ou de teatro ou numa pintura você não conseguiria fazer. Então a junção da arte gráfica, né, daquilo que seria uma pintura mais dotada de movimento, enquadrada ali num determinado tempo, talvez isso tenha virado uma categoria de arte por si, né? um subgênero da sétima arte, enfim. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês assistissem animes. Tem muita coisa boa que foge um pouco dos padrões norte-americanos que a gente está acostumado. Os desenhos japoneses, como os próprios quadrinhos, né, histórias em quadrinhos japoneses, são assim de uma qualidade tremenda e num formato bem diferente do que é a indústria norte-americana, ainda que haja um flerte, uma retroalimentação, né, desses dois tipos ou dessas duas geografias da arte, de histórias em quadrinhos e também de desenho animado, né? E o anime, que também é um mangá, que eu gostaria de indicar para vocês, é o One Punch Man, né? Algo como um soco homem, né? O homem de um soco, qualquer coisa desse tipo aí. Que é muito interessante porque é um pós-herói. E eu não vou me deter muito aqui no autor, nem na história em si. Só gostaria de atentar, né, jogar algumas luzes sobre alguns aspectos do One Punch Man. A premissa básica do desenho é essa, que o super-herói, ele vence os seus inimigos com um único soco. Então vem aquele monstrão de 3 metros de altura, ele dá um soco, pronto, finalizou a luta. Essa é a premissa básica, e isso acontece em todos os episódios, em todos os adversários que se colocam à frente do Saitama, né, que é um herói careca, né, e de capa, muito com um tom satírico dos super-heróis, por isso que eu o chamo de um pós-herói. Então, você sabe que todo herói ele vai vencer o vilão. E então One Punch Man já te priva, né? Ou melhor, já te poupa, né, de toda aquela ladainha do desfecho da luta. Não, um soco já resolve, né? Então os autores nos brindam aí com as consequências de vislumbrar esse herói, né? Quais são os desdobramentos de alguém tão poderoso que vence cada oponente com um único soco? E aí é bem legal porque ele não recebe os poderes de um raio científico, nem de um outro ser alienígena. Não, né? Ele tem um treinamento ali que dá origem aos seus poderes, que o treinamento é abdominal, flexão, corrida e comer banana.
não se atém muito a esse treinamento, como ele fica poderoso. Simplesmente ele é um cara desempregado, não tinha muito tempo, não tinha nada para fazer, tinha muito tempo livre e acaba se dedicando a esse seu autotreinamento. Ele também não tem mestre e se torna forte e vai lutar contra outros poderosos aí, meio que para testar aí sua força, porque ele quer ser não um herói que salva o mundo, mas um herói por diversão. Olha só, né? Que premissas interessantes, né? Então vem aquele antagonista a cada episódio que é muito forte, que é muito aterrorizante. Às vezes aparece um outro herói que tenta enfrentar e morre, tentando enfrentar esse antagonista, esse monstro. E aí aparece o Saitama e resolve a parada. E você fica sempre naquela expectativa. Será que esse vai ser o monstro que vai conseguir dar trabalho para o Saitama? Mas não, isso não acontece. E nas entrelinhas, o que está por trás de One Punch Man? Que o cotidiano é o mais desafiador dos monstros. Porque aí você vê ele com a sacolinha do mercado, fica pressuposto ali que ele é um trabalhador, ou que pelo menos ele começa ali a trama como um trabalhador, e que as coisas do dia a dia dão mais trabalho pro herói do que o enfrentar os monstros. Que de certa forma essa onda de super-heróis que a gente está vivendo, sobretudo no cinema e também na TV por meio das séries, né? Hoje é a indicação de séries. Isso está presente também. Como que é a vida do super-herói no dia a dia. Diferente de outros que têm uma identidade secreta, ou que pensam, poxa vida, tenho que de alguma maneira proteger aqueles que estão no meu cotidiano, porque o ser super-herói bota essas pessoas em risco. One Punch Man subverte isso. O risco está exatamente em viver a vida cotidiana. Oh, que louco que é isso. Que delícia. Então já falei aí, né, que ele é um herói por hobby. Ele quis ser super-herói para ver se encontra um adversário, mas ele sente prazer nisso, sente prazer nessa busca. Isso é o que o motiva. E vencer os oponentes é algo que dá a ele muito prazer. Mas como ele resolve tudo com um soco, ele logo volta ao tédio da vida cotidiana. E isso talvez já seja para nós uma super lição, né? Que às vezes a gente luta tanto para conseguir alguma coisa, um objetivo, e aí a gente se frustra quando chega no objetivo, porque era isso, a graça era a busca, né? Não chegar no lugar onde se queria. O One Punch Man, ou o Saitama, ou o nosso pós-herói, ele não é chamado para salvar o mundo. Na verdade, no mundo que ele vive tem um ranqueamento de heróis, então sempre chamam alguém e ele passa muito desapercebido, né? Então ele faz as coisas e ninguém entende muito bem quem é que venceu aquele monstro, porque ele não busca a fama, né? Então ele não tem esse peso de ter que salvar o mundo, ter sido chamado para isso. Ele não tem o peso de ser o escolhido. Ele é herói just for fun, né? Ele não é carismático,
ele não te dá lições grandes, né, de grandes parábolas ali, uma moral na história ao final de cada episódio, não tem nada disso, né? Ele não quer se profissionalizar, não quer fazer parte ali do ranking dos grandes heróis, ainda que ele possa vir a ser ranqueado, isso não faz a cabeça dele nem buscar ser o primeiro entre os heróis. E ele fica nessa linha tênue entre o tédio e a motivação para encontrar um novo oponente, né? E nisso tudo você vê no Saitama essa moralidade do dia a dia, que se parece muito com a nossa moralidade, aplicada muito mais do que essa que a gente busca idealmente viver. Porque a gente, ser humano, é assim. A gente até gostaria de viver uma vida mais virtuosa, mais adequada àquilo que a gente se propõe como valor, como os valores cristãos, a paz, a harmonia. Mas a gente consegue isso poucas vezes, né? O que muitas vezes nos guia é essa busca pelo prazer, pela autorrealização, pela autossatisfação. Então, é muito interessante a gente ver que o heroísmo do protagonista dessa série é um heroísmo terapêutico, né? É uma atividade terapêutica. Ele busca fazer aquilo porque tem que fazer sentido para ele, porque aquilo de alguma maneira lhe devolve ao seu centro, dá sentido para a sua vida, mas não necessariamente ele é guiado por valores altruístas que são de fato iguais aos outros heróis e tudo, né? Então, nesse encontrar um adversário próprio, né, ou um adversário à sua altura, né, tão bom quanto ele, o Saitama às vezes salva as pessoas, né? Às vezes salva uma cidade, mas às vezes isso é um efeito colateral do seu heroísmo, muito mais do que algo que estava previsto na sua ação desde o começo. E às vezes não. E às vezes ao tentar salvar as pessoas, ele se dá mal, porque ele não sabe fazer isso, porque esse não é o seu propósito, e às vezes ao tentar vencer o seu oponente, existe um dano colateral às pessoas. E é algo que nos surpreende e nos choca, né, visualmente ao ver isso em um pretenso herói. E aí a gente vê bem que a proposta dos autores, dos idealizadores do show, do programa televisivo, ele é ir para além dessa visão, digamos, romântica do heroísmo, tentar desenvolver o arquétipo do herói para além daquilo que já está aí. Então você percebe aí um flerte com o niilismo, ao mesmo tempo uma certa crítica à própria ideia de Übermensch, né, Nietzscheano. Tudo isso está implícito na trama de Saitama, o One Punch Man, esse herói que tem como único propósito divertir-se enfrentando monstros. E aí, para terminar, fica aí a recomendação, acho que tem na
na Netflix. Tá para sair, dizem, né? Que tá para sair aí a 3ª temporada. Então tem 2 ali na Netflix. E fica aí, né? Mais do que a recomendação para você ver o One Punch Man, para você se reconhecer como esse herói do cotidiano que às vezes precisa enfrentar monstros pessoais, mas às vezes o monstro maior é a fila para você pagar as contas do banco, né? O busão lotado que você tem que pegar para chegar no trabalho. E que entre uma coisa e outra que você possa encontrar uma diversão, algo que te preencha, que você faça alguma coisa apenas por fazer, sem grande utilidade, porque nisso também a gente vai se equilibrando, né? Vai vencendo os próprios demônios internos, e que a nossa moralidade seja muito mais criativa do que um fardo que colocam nas nossas costas ou uma capa que a gente precisa vestir e que não é propriamente aquilo que nós somos. O recado é o seguinte: a hora é agora e vamos que vamos. Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre séries. Esse é o tema do nosso programa. E uma série que eu acho que precisa ser assistida por todo mundo e olhada assim com muita atenção. É uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Eu ia falar sobre Anne com E, mas eu resolvi ir um pouco mais além. Então eu vou falar sobre, como eu disse, uma das minhas séries favoritas, Battlestar Galactica. E por que Battlestar, Pedro?
porque Battlestar Galactica é a série que eu recomendo que você assista. Ela teve 4 temporadas e ela não é uma série nova não, muito pelo contrário, ela foi no ar aí por volta dos anos 2000. Eu só tô receitando coisa dessa época, não é? E ela, para mim, é a série perfeita do ponto de vista de discussão filosófica, humana, política, e ela é um remake, na verdade. Battlestar Galactica foi criada em 1978, eu estava nascendo, né, na esteira de Star Wars, de todo o sucesso de Star Wars, todo mundo queria fazer o seu, e aí então fizeram a história dos robôs Cylons que se revoltam contra a humanidade, os seus criadores, e tentam dominar aí a humanidade, não é? Só que eram robôs mesmo, de um estilo bem robótico, bélico e que não falavam, eram mesmo aqueles robôs de ficção científica. E essa série ficou aí no coração de muita gente durante muito tempo, aquelas coisas antigas que a gente via aí nas séries e sessões da tarde, sessões aventuras das TVs abertas, até que em 2002 o canal de ciência e ficção, o Sci-Fi Channel, pediu para que um produtor, né, chamado Ronald D. Moore fizesse então uma nova versão de Battlestar Galactica. E aí assim, a partir daí tudo fica muito legal. Primeiro de tudo, eu acho que vale a pena falar daquilo que é a premissa, não é? Os Cylons, que são os robôs, não é? Os seres sintéticos, eles de fato se revoltam contra a humanidade e, revoltados contra a humanidade, eles tentam destruí-la. Só que agora eles não são mais robôs assim, daquele estilo estereotipado que nós temos. Não, eles são como seres humanos. Você não consegue diferenciar em nada do que é um Cylon e do que é um ser humano. E esses Cylons, então, atacam o planeta Terra. Na verdade, eles atacam Caprica. Terra ainda não... A Terra existe, não é? Eu errei aqui, mas eles atacam a Terra. E atacando o planeta Terra, eles, então... conseguem destruir todo o planeta entrando pelos sistemas de comunicação, pela internet, não a nossa, mas aquilo que se assemelharia à internet. O que é bacana de tudo isso? Há uma nave, a Battlestar Galactica, que é uma nave antiga, muito antiga, cujo capitão, não é? O almirante Adama, ele acho que é general, ele vira almirante depois, não é? Acho que é isso. Também não peçam para que eu tenha toda a memória aí de uma série que eu vi lá atrás, no começo dos anos 2000. Mas o que acontece? O Adama, o capitão, não é? O chefe da nave, ele não permitiu que a sua nave fosse atualizada. Então ela é uma nave das antigas. Se você quer falar entre as pessoas lá, não tem comunicador eletrônico, eles pegam um telefone, existe ainda um telefone, ou seja, foi uma nave antiga e não atualizada, e por causa disso, então, os Cylons, não é? Eles não conseguem destruir essa nave em específico. Bom, a partir daí então a gente tem a fuga de todo mundo que está na Battlestar Galactica e mais algumas outras naves. Elas então acompanham a Battlestar, ou são acompanhadas, são cuidadas pela Battlestar Galactica nessa fuga aí empreendida pelos Cylons. Bom, o que há de interessante? Muita coisa. Primeiro de tudo, há mais uma presença feminina. As mulheres são parte fundamental na história. Por exemplo, há uma pilota chamada Starbuck, no original era um homem, e a pilota, ela é a mais ferradona que existe ali, ela é uma Ayrton Senna, vamos assim dizer, da pilotagem das naves, e tem uma personalidade forte, controversa. Nós também temos o fato de que, como o presidente, não é, o chefe do mundo, porque não é uma nação, era como se fosse um presidente mundial, alguma coisa nesse sentido, é morto na destruição, a única pessoa que sobra do governo é a ministra da Educação.
e que é uma professora de interior. E ela acaba se tornando a presidente, então, desse resto de humanidade, desse pouquíssimo número no qual ficou a humanidade. E aí, então, há um conflito muito grande, porque quem é o chefe dessa nova humanidade do ponto de vista militar? O comandante Adama, não é? Só que ele acaba entrando em alguns embates com essa mulher que, quer queira ou quer não, na linha sucessória acaba se tornando a presidente. E aí, então, alguns embates muito sérios. É o Adama que fala, aliás, ele, um militar, de que os militares eles não podem ser polícia, porque senão eles vão começar a tratar as pessoas, o povo, com a violência que a polícia costuma tratar, e não essa é a função dos militares, não é? Tem toda uma construção do Adama, que depois vira almirante, é promovido, né? Mas há aí um conflito entre a força civil e a força militar. Há um quê religioso também, porque os Cylons, eles buscam entender quem eles são, a sua essência, e eles carregam em si uma religiosidade. Isso é muito bonito de se ver na série, ou seja, seres avançadíssimos, mas que possuem ali um quê religioso, uma busca de conexão com o Criador. Há também um mistério, quem são, porque ninguém sabe ao certo quem são esses Cylons, se eles estão infiltrados ou não, e mais ainda, descobre-se lá pelas tantas, não é? Que existem Cylons que não sabem que o são. E aí gera uma paranoia entre seres humanos, se esse é Cylon, se esse não é, ou seja, cria-se ali um ambiente muito interessante. Aliás, a série é muito claustrofóbica. Ela se passa quase que o tempo inteiro dentro das naves, não é? Não só dentro da Galáctica, mas também de outras naves, sem contar aí a perseguição implacável e a todo tempo que acontece dos Cylons, né? Das naves que querem destruir e continuar perseguindo a humanidade. Uma outra coisa muito interessante são os dramas sociais que acontecem, não é? Não só os dramas militares, mas os dramas sociais e políticos, né? Logo no começo, decide-se que a melhor coisa é fazer uma eleição verdadeiramente entre as pessoas, né? Para saber quem vai liderar esse resto de humanidade. A presidente se candidata, mas é interessante que, de repente, um revolucionário chamado Tom Zarek, que é um presidiário, ele também se candidata, não é? E ele tem um discurso forte, cativante, é um personagem muito cativante, e aí então há uma disputa ali eleitoral entre essa mulher, que é a secretária de educação, a presidente, e esse homem que é o Tom Zarek, e os dois aí então entram no embate. Não sem antes, né, essa figura desse Tom Zarek, a presidente Roslin, ela tenta lidar da melhor maneira possível com toda essa dificuldade. Esse Tom Zarek, para mim, é um dos personagens mais fabulosos da série. Ele surge num drama que existe por causa dos prisioneiros. Há uma nave de prisioneiros e de repente há toda uma questão de necessidade de mineração. E quem é que eles vão colocar para trabalhar de mineração em lugares inóspitos, em luas, em planetas, não é? E oferecem então os prisioneiros para que façam isso. E aí entra um drama. Ora, mas essa humanidade que está aí em poucas pessoas vai pegar os prisioneiros? É isso que a gente quer de fato para a gente? É isso que a gente quer enquanto humanidade? E eles lideram um motim, e esse motim gera aí algumas coisas muito interessantes, revela esse personagem Tom Zarek, e aí então a gente vê todo o drama social, político que existe. Como eu disse, há uma busca, né, religiosa também. Lá pelas tantas, a série também adquire essa questão religiosa, de fé, não é? E é justamente nesse lance, muito malquisto às vezes pelos outros, que a turma da Galáctica consegue então encontrar ou começar a descortinar uma casa, um planeta Terra.
porque há essa busca, não é? Você precisa também se livrar dos Cylons e ao mesmo tempo você precisa de um lugar, ninguém vai viver no espaço o tempo inteiro. Há uma coisa muito interessante aí, que são os saltos, não é? As naves todas, elas saltam na velocidade da luz, elas programam um percurso e param num outro lugar, então de salto em salto elas vão tentando aí encontrar um lar, um planeta no qual eles possam chamar de lar, e é uma busca incessante, até que de forma meio religiosa uma das personagens se torna aí aquela que vai guiar esse povo, esse resto de humanidade para a nova terra, para a terra prometida. No meio disso, há casos amorosos, há mortes, há execuções, há traições, há reconciliações, há personagens que você começa odiando e termina gostando, há personagens que você começa gostando e termina odiando, como toda boa série, como todo bom roteiro. Por fim, então, essa série ela tem uma conclusão. A conclusão às vezes é benquista por alguns, é malquistas por outro. Eu particularmente gosto muito, acho que a conclusão de Battlestar Galactica ela entrega a história num ponto que eu achei muito legal mesmo, e muito mais próximo da gente do que a gente imagina, e isso faz com que eu tenha as melhores memórias. Olha, eu já fui dormir, eu acho que no final da segunda para a terceira temporada, ou no final da terceira para a quarta temporada, eu não me recordo ao certo, eu já fui dormir assim, preocupado e bolado. Poucas séries fazem isso comigo e Battlestar Galactica conseguiu fazer. De eu dormir assim muito preocupado com o que tinha acontecido, ou com a cabeça explodida, e imagina aí ficar um ano. Foi a primeira série, acho que depois de Lost, aí, que fez isso comigo. É uma série que vale bastante a pena, não é série de navinha não, ela tem dramas humanos, sociais, políticos, filosóficos, religiosos, muito bem construídos, personagens assim fabulosos, como eu falei, a Presidente Roslin, o Adama, o General Almirante Adama, o filho do Adama, o Apollo, temos ali também a Starbuck, temos a galera que trabalha na manutenção, temos o Saul Tigh, que é o braço direito do Adama, que para mim é um dos personagens mais bacanas, bem construídos e bem interpretados. Tem muita coisa legal, tem muita virada de roteiro. Battlestar Galactica, sem dúvidas, é uma série que eu penso ser muito desvalorizada e que, assim, poderia ser mais assistida, porque é muito boa, ela tem um roteiro muito bacana. Lógico, ela não é para mim como é Breaking Bad, né, que para mim é o que há de melhor, como Sopranos, que para mim também é o que há de melhor, mas ela está sem dúvidas no meu coração. Battlestar Galactica, a versão mais nova, né, dos anos 2000. Dizem que vão fazer uma versão nova, não sei ao certo se isso é verdade ou não, mas se fizerem, quanto que bem, façam, que provavelmente eu vou estar lá assistindo. É isso, eu fico por aqui e até o próximo programa. É isso, né, Alexandre? Dica cultural dada, as férias continuam e a gente se encontra no próximo programa. Um beijo. Um abraço e um aperto de mão. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.